Você já parou para pensar em como ideias perigosas podem ser transformadas em algo normal? Quando a sociedade aceita a desumanização, o próximo passo é sempre o horror. E isso pode estar acontecendo de novo. Torne normal uma pessoa comemorar ou até mesmo matar uma pessoa por conta das suas ideias. Essa é a pergunta que a esquerda fez décadas atrás e achou uma resposta: a desumanização. Não é aceitável, não é mais socialmente, não é mais humanamente aceitável. Não é mais humanamente aceitável a gente concordar que alguém pode, hoje, apoiar o Bolsonaro e ter bom caráter. Não tem. No meio da Segunda Guerra Mundial, escondido na Manchúria ocupada pelo Japão, existia um lugar secreto. E não era uma base militar qualquer. Era um verdadeiro laboratório de pesadelos, conhecido como Unidade 731. A missão deles? Desenvolver as armas biológicas e químicas mais terríveis que se possa imaginar, usando seres humanos como cobaias. Para a gente conseguir entender a mentalidade da Unidade 731, a gente tem que começar com essa palavra, Maruta. Os prisioneiros não tinham nome, só número. Eram o Maruta número 1, o número 2. Eles não eram contados como pessoas, mas como uma tora, duas toras. Essa desumanização total foi o que abriu a porta para todas as atrocidades que vieram depois. E esse número, por mais chocante que seja, representa só as mortes que aconteceram dentro dos muros do complexo. Acredita-se que as doenças que eles liberaram de propósito causaram, indiretamente, a morte de mais de 300 mil pessoas. E mesmo assim, isso ainda é considerado uma estimativa bem conservadora. Agora, vamos entender a natureza específica desses crimes, porque o que aconteceu ali foi diferente de outras brutalidades da guerra. O que distinguia a Unidade 731 não era só a crueldade, mas o seu propósito frio, clínico, metódico. É quase impossível não comparar com Auschwitz, mas é muito importante entender a diferença fundamental. Auschwitz era um complexo industrial projetado para o extermínio em massa. Já a Unidade 731, não. Ela foi pensada como um laboratório militar. O objetivo principal não era matar, mas sim coletar dados, através da tortura e de experimentos em pessoas vivas. A lista do que eles faziam lá é um catálogo de horrores. As vítimas, que incluíam homens, mulheres, crianças e até bebês, eram abertas vivas, sem anestesia, para que os cientistas pudessem observar como as doenças destruíam os órgãos em tempo real. Membros eram congelados e depois descongelados só para estudar a gangrena. Prisioneiros eram amarrados em estacas para servirem de alvo para novas bombas. E toda essa máquina de crueldade foi pensada e comandada por um homem. Para a gente entender como algo assim foi possível, a gente precisa conhecer a mente por trás do horror. O cirurgião-geral Shiro Ishii, um homem cuja ambição e fanatismo o levaram a cometer atos indescritíveis, tudo em nome da ciência e do império. A carreira de Ishii foi uma escalada fria e calculada em direção ao poder. Desde o começo, ele percebeu que a guerra biológica era um campo promissor para sua própria ascensão. Ele usou a medicina não para curar, mas para transformar bactérias em armas de guerra. Essa frase, ela diz tudo sobre a lógica distorcida e pragmática do Ishii. Para ele, a proibição internacional de armas biológicas não era um aviso, um impedimento moral. Era uma confirmação do seu potencial. Era a arma que ele estava determinado a criar para o Japão, não importava o custo humano. E a ascensão de Ishii não foi só acadêmica, foi uma jogada política. Ele convenceu o alto comando de que a guerra biológica era mais barata que exércitos. Conseguiu verba secreta, recrutou cientistas e, o mais importante, ganhou a proteção de gente poderosa, como o futuro primeiro-ministro Hideki Tojo, que, apesar de achar os experimentos desagradáveis, entendeu a sua utilidade estratégica. O centro de operações de Ishii era um complexo gigantesco na Manchúria, chamado Pingfeng, um lugar construído no mais absoluto segredo. Um lugar que, por fora, parecia inofensivo, mas que, por dentro, era o próprio inferno na Terra. E o disfarce de serraria era uma piada doentia, porque os cientistas realmente viam seus prisioneiros como toras de madeira, como marutas, que podiam ser cortadas e dissecadas. Esse engano permitiu que o lugar operasse por anos, sem que ninguém soubesse de nada. Pingfeng era como uma cidade murada, com toda uma infraestrutura projetada para experimentação em massa. Tinha fábricas para cultivar bactérias, salas de dissecação com ralos no chão para escoar o sangue e um crematório para eliminar os corpos, apagando qualquer vestígio das vítimas. O processo era literalmente uma linha de montagem da morte.
A unidade 731 conseguia produzir umas 50 mil pulgas infectadas por dia, um número muito, mas muito superior à capacidade dos laboratórios americanos na época. E essa eficiência toda foi alcançada porque eles simplesmente eliminaram qualquer tipo de ética e usaram prisioneiros humanos sem restrição nenhuma. Quando a guerra acabou, a gente podia pensar que a justiça finalmente chegaria, mas no caso da unidade 731, o que veio foi o contrário. O que começou foi um dos encobrimentos mais chocantes de todo o século XX. A resposta para essa pergunta é tão perturbadora quanto os próprios crimes. Envolve política, o início da Guerra Fria e um cálculo cínico sobre o valor da vida humana. Em agosto de 45, com o avanço soviético, a ordem do alto comando japonês foi clara. Não deixem sobreviventes, não deixem rastros. As instalações foram pelos ares e os últimos Maruta foram executados para garantir o silêncio eterno. E aqui está a verdade terrível. Em vez de ir para o banco dos réus no Tribunal de Crimes de Guerra de Tóquio, Shiro Ishii negociou um acordo. Ele e toda a sua equipe receberam imunidade total, seus crimes seriam apagados da história em troca de algo que os Estados Unidos consideravam extremamente valioso. Os Estados Unidos queriam os dados. A pesquisa, que foi obtida por meio de uma tortura que a gente nem consegue imaginar, foi considerada inestimável para os programas de armas biológicas dos próprios americanos. O conhecimento extraído do sofrimento de milhares de vítimas foi comprado pelo preço do silêncio e da impunidade. O legado da unidade 731 não está só nos dados que foram vendidos ou nas instalações destruídas. Está também nas vidas que foram aniquiladas e na justiça que nunca foi feita. Shiro Ishii morreu em 1959, depois de abrir uma clínica que oferecia tratamento de graça. Outros membros da unidade se tornaram reitores de universidades, líderes de empresas. Eles levaram seus segredos para o túmulo, vivendo vidas normais construídas sobre uma montanha de cadáveres. Hoje, as ruínas de Pingfang continuam lá, de pé, como um monumento silencioso. Um testemunho físico da depravação que a humanidade é capaz de atingir quando a ciência se separa da moralidade e a vida humana perde completamente o seu valor. A história da unidade 731 nos força a encarar uma verdade sombria, não só sobre a nossa capacidade de cometer atos de uma crueldade inimaginável, mas também sobre a nossa capacidade de olhar para o outro lado, de negociar com o mal e de enterrar a verdade em nome do próprio interesse. A pergunta que fica não é só sobre o que eles fizeram, mas sobre o que o silêncio do mundo permitiu. Se você também acredita que precisamos falar sobre isso antes que seja tarde demais, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Sua voz é essencial para não repetirmos os erros do passado.